Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao sexto episódio da temporada 2021, do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenshi, nessa edição que está sendo gravada no dia 28 de março de 2021. E sempre passando aquela mensagem inicial, que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema dessa semana vai ser, infelizmente, para falar sobre a continuidade do genocídio que está sendo praticado aqui no Brasil. Bom, situação em que os índices, de novo, de infectados e mortos por coronavírus continuam avançando, tá certo? Onde nessa semana agora estamos passando a ter mais de 3 mil mortes, de coronavírus por dia, aqui no Brasil, tá certo? Que é como consequência da política do desgoverno Bolsonaro de ser aliado do coronavírus e ser contra o povo brasileiro. Bom, porque ele continua no processo de sabotagem às poucas medidas que existem para conter o avanço do coronavírus, que é a sabotagem ao uso de máscaras, e sabotagem ao lockdown, tá certo? Que é o isolamento social mais rígido, tá certo? Que tem que ser feito no momento que está tendo hospitais entrando em colapso em todas as regiões aqui do Brasil. Tá bom? São medidas que já surtiram efeitos positivos onde foi aplicado, como por exemplo na China, que fizeram medidas rigorosas de isolamento social, junto com investimento massivo na saúde, lá na China, tá bom? Tá certo? E como resultado, tá bom, você tem que o total de óbitos por coronavírus na China até hoje, desde o início da pandemia até hoje, ela é bem inferior, ao número de mortes por coronavírus no Brasil em uma semana. Bom, certo? Resultado se percebe também na Nova Zelândia, que também adotou medidas rigorosas de isolamento social, tá certo? Bom, e se mostra como um país que é exemplo do combate ao coronavírus. E nem precisa percorrer por fora do Brasil. Aqui mesmo dentro do Brasil você tem o caso da cidade de Araraquara, que tomou com antecedência as medidas de lockdown na cidade de Araraquara, que foi feito pelo prefeito Edinho Silva do PT, tá certo? Obedecendo as recomendações que eram dadas pela ciência, tá certo? E você teve nessa semana que mesmo no dia que o estado de São Paulo teve número recorde de mortes por coronavírus, a cidade de Araraquara registrou 0 óbitos por coronavírus, além de ter experimentado uma queda grande no número de infectados por coronavírus na cidade. Então são todos resultados que apontam para a eficiência se você fizer bem feito o processo de lockdown aqui no país. Mas o que faz o desgoverno Bolsonaro aí durante essa semana? Resolve ir na contramão. Tá bom? Aí ficava lá aquelas elites econômicas do país esperando que o Bolsonaro vá tomar medidas mais responsáveis, como se fosse possível, porque no momento que o Bolsonaro vai lá reunir com um comitê com os poderes lá da presidência da Câmara, presidência do Senado e políticos aliados a Bolsonaro, que estavam na esperança que ia começar a tomar um rumo mais responsável, mas não é o que se confirma na prática, que é o momento que nessa reunião Bolsonaro de novo declara, tá bom? Sabotagem ao lockdown, tá certo? E continua fazendo propaganda da cloroquina, continuando a propaganda charlatã lá do tratamento precoce contra coronavírus que não existe. Bom, coisa que se percebe ao longo da semana também. Você tem o novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que finalmente assumiu depois de passar uma semana naquele balé de se entra ou sai, enquanto o Bolsonaro decidiu o que fazer com o ministro anterior, o Pazuello. Então nessa última semana finalmente Marcelo Queiroga assume, tá bom? Mas para mostrar de novo que vai ser mais um fantoche do Bolsonaro, porque como falei, o critério para ser escolhido, fazer parte do governo Bolsonaro, é a incompetência e o puxa-saquismo, coisa que ele confirma logo nos primeiros dias, no momento que ele anuncia, tá bom? Que o Brasil vai ser a pátria de máscaras,
mas logo em seguida ele fala que é contra a obrigatoriedade de máscaras, né? Afinal, ele tem que defender, né, o direito, né, dos bolsominions em não usar máscara, né, para eles poderem continuar transmitindo o coronavírus para outras pessoas morrerem, né? Bom, política que continua também, né, no momento que o Ministério da Saúde, né, começa a exigir, né, que a Secretaria de Saúde incluam dados extras, né, nos registros de morte infectados por coronavírus, sem aviso prévio, né, como manda qualquer manual de boa governança, né, você vai mandar por dados extras no registro de qualquer tipo de levantamento, tá? Você tem que ter uma preparação antes, para não ter interrupção nos registros, né? Mas é claro que faz propositalmente o contrário, né? Então, sem avisar ninguém, né, tá certo? Vai lá no Ministério da Saúde e manda, né, tá certo? Bom, sem aviso prévio lá, as suas secretarias começarem a cuidar dos extras, né? Então, nos registros de mortes por coronavírus, para tentar maquiar os dados, porque sabe quando faz isso, né? Esse processo de sabotagem, né, tá certo? Você causa um atraso na atualização dos dados por mortes de coronavírus, tá certo? Bom, então medida só para fazer uma maquiagem temporária, porque só causa um atraso no momento, tá? E uma hora esses registros voltam a entrar nos dados oficiais, uma coisa que você percebe ao longo da semana, né? Que no momento que eles mandam fazer essa sabotagem, né, tá certo? Lá de terça para quarta, você tem lá, né? Terça já estava tendo mais de 3 mil mortes por coronavírus no país, né, tá certo? Quarta e quinta tem uma queda, começa a ter o atraso nos registros, na atualização dos dados, tá? Mas logo em seguida esses dados começam a entrar naturalmente no sistema, tá? Que aí você tem na sexta-feira o número recorde, né, de 3.650 óbitos por coronavírus em um dia aqui no Brasil, tá? E mesmo no sábado, que entra no final de semana, continua tendo número muito acima de 3 mil mortes por dia por coronavírus, né? Porque no Brasil, nos finais de semana, costumava ter uma queda nesses registros, tá? Por questão não porque o coronavírus dá folga em final de semana, mas porque você tem uma folga, na verdade, no processo dos registros, né, de infectados e óbitos por coronavírus, tá? Bom, tá certo? Então, assim que você volta a ter de novo nessa última semana, tá certo? Tá bom? Então, a marca de 16.508 óbitos por coronavírus, que é bem superior à marca de 15,66 mil mortes por coronavírus, que foi na semana passada, tá? Bom, porque é óbvio, vai continuar aumentando, porque continua esse descaso do desgoverno Bolsonaro, tá? Que não tenta fazer nenhuma medida para conter o espalhamento da doença, só faz medidas para tentar sabotar, né, justamente as medidas de proteção contra o coronavírus, tá? E também mascarar os resultados oficiais, tá? Tá certo? E com isso, então, o país agora atinge índices cada vez mais preocupantes, né, da pandemia do coronavírus, tá? Que começa a afetar, inclusive, aquela elite econômica do andar de cima, né? Bom, tá certo? E também começa a afetar também aqueles charlatanistas que faziam as propagandas lá também contra isolamento social, tá? Como é, por exemplo, daquela classe dos pastores caça-níqueis, né? São aqueles pastores que exploram a religião, né? Tá certo? Ao invés de espalhar a boa vontade nas palavras da religião, né? Tá certo? Bom, e são pastores que não representam, é claro, a religião que eles se dizem representar, tá bom, tá certo? Mas estão lá apenas para explorar, né, o dinheiro da doação dos fiéis, né, de suas respectivas religiões, né? Bom, é o caso, por exemplo, do Edir Macedo, né, tá certo? Que começou, por exemplo, né, falando lá que para não se preocuparem com o coronavírus e ainda irem para as missas, né, da Igreja Universal para continuar passando dinheiro da doação, né, certo? Dos dízimos, né? Tá certo? Porque ele afirmava que o coronavírus era inofensivo, que era obra de Satanás, né, que só pegava coronavírus por medo, né? Tá certo? Bom, então ele fazia a propaganda da cura do coronavírus pela fé, né? Tá certo? Bom, coisa que muda quando o próprio Edir Macedo pega coronavírus, né? Tá certo? E a notícia acaba sendo divulgada, né? Que ele estava tentando esconder, né?
Porque se o próprio Edir Macedo pegou o coronavírus, né, então não tem mais aquela história da cura do coronavírus pela fé, né, a prevenção contra o coronavírus pela fé. Né? Então, como não tinha mais escolha, né, então Edir Macedo foi do charlatanismo da cura da fé para o charlatanismo da cura pela cloroquina, né, onde depois ele anuncia, né, que o coronavírus fala que foi curado pela cloroquina. Né? Bom, então possa para outro nível de charlatanismo. Né? Bom, tá certo? Bom, tá. E assim que ele vai seguindo em frente com esse charlatanismo, né? Tá certo? Bom, só que agora você tem o avanço do coronavírus no Brasil, onde essa nova variante brasileira do coronavírus, ele tem apresentado, né, um alto índice de reinfecção do coronavírus, ou seja, aquelas pessoas que pegavam coronavírus agora tinham risco de pegar coronavírus de novo com essa nova variante. Né? Tá bom? Então, para Edir Macedo, tá? Então ele não estava mais garantido, né? Tá bom? Ele tinha chance de pegar coronavírus de novo. Né? Então, o que faz o Edir Macedo? O grande bispo Edir Macedo. Né? Ele vai lá às escondidas para Miami, né? Tá bom? Tá certo? E vai lá tomar vacina contra coronavírus fora do país. Tá? Porque ele sabe que cloroquina não funciona. Tá? Então, no momento que apareceu o risco de que ele pode ser reinfectado por coronavírus de novo, né? Ele estava garantido, ele estava achando que não ia pegar de novo, né? Tá certo? Então ele vai lá correr atrás, né, para se proteger. Né? Bom, enquanto ele manda lá os fiéis tomarem cloroquina, que ele sabe que não funciona. Tá? Porque é assim que funciona a política dos charlatanismos da fé. Tá bom? Tá certo? Que não representam aqueles verdadeiros pastores que estão lá defendendo a religião, que estão defendendo o bem-estar de seus fiéis, né? Que defendem a religião, mas mandando que fiquem em casa. Né? Tá bom? O que importa mais é o bem-estar dos fiéis. Tá? Mas não é isso que funciona com os pastores caça-níqueis. Né? Os pastores caça-níqueis, tá? A vida dos fiéis está muito abaixo do seu próprio bem-estar. Então é desta forma que vocês veem então, que com o avançar da pandemia no Brasil, né, a gente acaba vendo novamente a hipocrisia que vem lá do topo da pirâmide social brasileira. Né? Então a gente acabou de passar então o exemplo do Edir Macedo, né, tá certo? Dentro daquele grupo dos bispos e pastores caça-níqueis do Brasil, né, tá certo? Mas também tem a hipocrisia que vem da chamada elite, né, econômica do Brasil. Né, tá certo? Onde só agora, depois que o Brasil passou das 300.000 mortes por coronavírus, tá? Você tem lá o grupo de empresários, banqueiros e economistas daquela chamada ala neoliberal, né? Soltando uma carta, né? Tentando se descolar do desgoverno Bolsonaro, né? Tá certo? E também passando a defender, né, o projeto nacional de lockdown. Né? Tá certo? Hipocrisia porque eles só estão soltando essa carta, né, agora que a pandemia está começando a colocar em colapso os hospitais que atendem a Casa Grande. Né? Hipocrisia porque eles só estão tomando essas ações agora que a pandemia está começando a ameaçar também as vidas, né, nos bairros nobres pelo Brasil. Né? Tá certo? Porque se pode se perguntar, né, onde que estava a sensibilidade, né, tá bom, dessa elite econômica quando o Brasil passou da marca de 100.000 mortes por coronavírus. Onde estava a sensibilidade dessa Casa Grande quando o Brasil passou da marca de 200.000 mortes por coronavírus. Né? Acontece que nesse período essa elite econômica estava muito ocupada. Estava muito ocupada, por exemplo, tendo orgasmos múltiplos, quando o desgoverno Bolsonaro conseguiu aprovar lá a autonomia do Banco Central. Aquela medida ridícula, por exemplo, que vai ajudar a criar, né, mais formas de se tirar dinheiro público e jogar direto, molhar direto na mão do banqueiro. Né? Além disso, a elite econômica também estava ocupada nesse período porque elas estavam soltando gemidos de prazer quando o desgoverno Bolsonaro aprovou, por exemplo, a chamada PEC da chantagem, a PEC 186, né? Tá bom? Que estabeleceu lá um gatilho que permite o congelamento de salário de todos os servidores públicos até o ano de 2036. Né? E chama PEC da chantagem porque ela foi um gatilho que foi colocado, né, para que, em troca, o governo finalmente liberasse, né, o auxílio emergencial.
tá? Embora está liberando o auxílio emergencial com um valor ainda insuficiente de menos de R$250. Tá? E esse gatilho, né, é tão ridículo, né, porque eles falam que é uma medida emergencial para a pandemia, tá certo? Para a questão da pandemia, mas está esse gatilho ali pronto para congelar o salário de todos os servidores, tá? Desde professores e professoras, tá? Desde policiais, tá? Também até dos profissionais, né, da saúde que estão na frente do combate contra o coronavírus, tá? E congela o salário deles até 2036, mais de 10 anos depois da pandemia, tá? Para mostrar que é uma medida que não tem nexo com a realidade, com a proposta dessa PEC, né? Tá certo? Ela só tem nexo, na verdade, com o mau caratismo de Paulo Guedes, tá? De sempre procurar jeitinho de desviar dinheiro público para molhar a mão dos ricaços, tá? E deixar eles faltando, né? E deixa a falta de dinheiro para investir em saúde, educação e segurança pública, tá? Tá certo? Bom, então é por causa disso então que essa elite econômica estava soltando sobre essa medida, então gemidos de prazer enquanto eles ficavam esnobando a morte de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, tá? Tá certo? E essa hipocrisia dessa elite econômica se repete também quando eles usam o lobby deles dentro do Congresso e dentro do governo Bolsonaro, né, para também aprovar lá uma brecha na lei que permite a compra de vacinas contra a Covid pelo setor privado, né, que é outra medida ridícula, né, porque na verdade a obrigação, né, pela saúde pública é do poder público, tá? Ele tem a obrigação de comprar as vacinas para distribuir para o povo, tá? Tá certo? Porque aí vem o questionamento, se permite compra no setor privado, tá? Então havia a pergunta, mas se compra pelo setor privado, podia muito bem ser comprado pelo setor público, tá? Porque o problema da vacinação no Brasil não é por falta de dinheiro para comprar vacina, né? O problema da atraso da vacinação é porque o governo Bolsonaro, né, só está correndo atrás da vacina agora, tá? Então o problema não é falta de dinheiro. Então tudo que você está comprando pelo setor privado podia muito bem ser comprado pelo setor público, tá? Tá certo? Mas com essa brecha, então, permite, então, parte dessas vacinas, ao invés de ir para o SUS para distribuir, para vacinar o povo, está indo lá para o setor privado, para eles poderem vacinar só os ricaços do lado deles. Quem sabe sopram umas vacinas para os trabalhadores de lá, tá? Para só, então, fazer uma doação para o SUS, né? Tá certo? Bom, porque para não ficar muito descarado, tá? Então eles colocaram nessa brecha da lei também a obrigação de que essas vacinas privadas, né, parte delas tem que ser doadas para o SUS, tá? E para não ficar mais descarado ainda, eles colocaram também a obrigação que enquanto não vacinar os grupos prioritários, que está muito longe de acontecer, tá? Aí todas as vacinas privadas têm que ser doadas 100% para o SUS, né? Bom, certo? Para não ficar descarado demais, tá? Mas a elite econômica do Brasil é tão canalha, que até mesmo essa brecha da lei eles querem atropelar para o privilégio deles, tá? Que é o episódio que nós tivemos agora em Minas Gerais, em que empresários do grupo de transporte promoveram lá uma vacinação clandestina no galpão lá das suas empresas, tá? De alguma forma eles conseguiram as vacinas da Pfizer, né? Tá certo? E fizeram lá a vacinação, né, de empresários, né, ricos, né, dos familiares dos empresários, né, e também dos amiguinhos influentes dos empresários, que é o caso, por exemplo, do Clécio Andrade, né, que foi senador, foi presidente da Confederação Nacional de Transportes, CNT, e também foi vice-governador do Aécio Neves, né. Bom, só para ver como esse processo de compras de vacina pelo setor privado, na verdade, ela só serve para deixar os privilegiados pularem na frente na fila da vacinação, tá certo? Bom, e também leva a uma suspeita, porque de onde eles obtiveram essa vacina, né? Porque a própria Pfizer, né, tá bom, anuncia que ela não fez nenhuma venda de vacina no setor privado, né, aqui no Brasil, né? Bom, e além disso, né, tá bom, ainda tá para chegar essas vacinas os lotes das vacinas no SUS, tá, para chegar para vacinação no SUS, né? Então, ou, né, eles de alguma forma compraram essas vacinas no mercado negro de vacinas contra a Covid, né? Ou de alguma forma eles conseguiram desviar vacinas de um lote que era para chegar para o SUS e conseguiram desviar para eles, né, com antecedência, né? Ou qualquer outra possibilidade que com certeza vai ser ilegal, né? Mas não importa qual possibilidade que seja, todas elas vão ser ilegais, né?
E tão descarada que foi essa atitude dos empresários de Minas Gerais, né? Bom, tanto que assim que foi soltada a denúncia, a Polícia Federal já começou a fazer investigação, né, dessa vacinação clandestina, já começou a fazer busca e apreensão dessas empresas de transporte em Belo Horizonte, tá? Tá certo? Só para mostrar as consequências desse episódio bizarro, né? Tá certo? De dar uma brechinha para o setor privado, tá? Mas acontece que aí, depois, ao saber desse episódio, vem lá o Paulo Guedes, como sempre, né? Tá bom? E fala, não, a culpa não é do empresário rico, tá? É que se a gente desse mais exceção fiscal para as empresas estariam passando, né, fazendo doação dessas vacinas para o SUS, né? Para ver como é a lógica distorcida, né? Essa conta da carochinha dos ricaços do Brasil, né? Então ele propõe o seguinte, vamos dar exceção para as empresas, vamos fazer as empresas deixar de pagar imposto como paga qualquer trabalhador brasileiro, qualquer cidadão honesto no Brasil. Faz as empresas deixar de pagar esse imposto, que podia estar indo para a saúde, podia estar indo para a educação, podia estar indo para a segurança pública, podia estar indo para a pesquisa contra a Covid, né? Mas faz elas deixarem de pagar esse dinheiro, porque quem sabe elas ficam de bom humor, pega parte dessas vacinas ilegais dela e doa parte dela para o SUS, né? Bom, essa é a lógica do riquinho mimado que não sabe nada de sociedade, né? Tá certo? Então são todos os episódios também para ilustrar, tá bom, tá certo? Que qualquer caráter dessa elite econômica, né? Que é um bando de canalhas que ficaram todo ano passado forçando seus trabalhadores a ir nas ruas trabalhar, tá bom? Se arriscar a pegar coronavírus com risco de matar ou a ele ou a sua família de coronavírus, tá? Enquanto eles ficavam confortáveis em seus escritórios luxuosos, tá certo? E quando abre oportunidade, eles dão um jeitinho de passar na frente na fila de vacinação, tá certo? Então esse que é o caráter da elite econômica do nosso país, tá? E para entender que qualquer projeto de desenvolvimento econômico que fazer no Brasil daqui para frente, sempre tem que ter em mente essa visão, tá? De que a elite econômica do Brasil, ela é canalha, ela é arrogante, ela é egoísta, tá? E sempre tem que fazer qualquer plano de desenvolvimento pensando nessa característica da elite econômica, sempre pensando em formas de coibir ou de proibir qualquer manobra que esses canalhas possam fazer para tentar desviar dinheiro público, desviar dinheiro do povo como privilégio para eles mesmos. Então, com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje, né? Certo? Sempre lembrando também, né, que caso seja do interesse de vocês, tá? Vocês podem clicar no botão redondo que aparece aí no lado do vídeo, né, no final do vídeo, tá? Para fazer inscrição no canal, tá? E ter acesso, né, às últimas informações aqui do nosso espaço. Então eu agradeço a atenção de todos vocês, tá? Nos veremos de novo na semana que vem.